Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus por essa manhã em sua presença, pela oportunidade que Ele nos concede estarmos juntos, buscando o seu santo nome e aprendendo mais a sua palavra. Eu quero agradecer ao Felipe, a Max, a Camila pelo convite, a toda a juventude dessa igreja pelo convite. Estou feliz por estar aqui mais uma vez. Me batizei nessa igreja. Fui batizado pelo pastor Sobrinho, não sei nem se ele lembra, mas fui batizado pelo pastor Sobrinho há muito tempo atrás, e é bom rever muitos irmãos aqui. O irmão Jurandir, que é patrimônio tombado dessa igreja, né? Vai completar 40 anos aqui na igreja, Deus seja louvado. Eu mando saudações da igreja do Betel Brasileiro, lá no bairro da Torre, na pessoa do pastor Inácio Neto. Estamos lá auxiliando e servindo ao Senhor. Eu quero lhes convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo de número 9. Lucas capítulo 9, nós iremos ler os últimos versículos desse capítulo a partir do verso 57. Lucas 9, verso 57 até o 62. Diz assim a palavra do Senhor: Indo eles caminho fora, alguém lhe disse: Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: Segue-me. Ele, porém, respondeu: Permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: Deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: Seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Vamos orar? Nós bendizemos o Teu nome mais uma vez, Senhor. Te agradecemos pela oportunidade magnífica que nos concede. Estarmos reunidos como igreja para entoar louvores ao Senhor, orar, interceder e ouvir a Tua palavra nesta manhã. Deus, nós estamos aqui por causa de Ti, nós estamos aqui porque precisamos do Senhor. Rogamos para que o Teu Espírito ministre aos nossos corações, abra o nosso entendimento, para que compreendamos a Tua vontade que é boa, agradável e perfeita. Por isso, Senhor, nos exorta, nos admoesta, nos consola, nos renova, nos restaura por meio da Tua palavra. Que no final de tudo, somente o nome de Jesus seja glorificado. É no nome dEle, em Cristo, que nós oramos. Amém, amém. Irmãos, quando nós pensamos em eternidade, vislumbramos logo aquilo que diz respeito a um plano superior, aquilo que nos aguarda quando Jesus ele retornar para nos buscar. O eterno fala daquilo que não se acabará. Em contrapartida, o que é passageiro, o que é material, está dia após dia ao nosso redor. E é uma luta constante de nós, enquanto crentes, de abandonarmos de todo o coração aquilo que é passageiro e nos apegarmos àquilo que é eterno. E nessa caminhada cristã, o que nos resta, na verdade, o que a Bíblia propõe, o que Jesus propõe, é uma vida de renúncias. Porque o cidadão dos céus, ele vive renunciando todos os dias.
E eu queria falar sobre isso nessa manhã. Um caminho de renúncias. É bom nós terminarmos este evento falando sobre renúncia, porque é necessário que em nosso coração fique essa marca, fique essa verdade da necessidade de abrir mão de certas coisas para termos mais do reino. Renunciar é preciso. Renunciar, na verdade, é um mandamento. E somos jovens, queria trazer para você um pouco da vida de um jovem missionário, servo do Senhor, que labutou nesta terra, conduzindo muitos indígenas a Cristo. O nome dele é David Brainerd. Ele viveu no século XVIII e foi o terceiro filho de seus pais, que tiveram 5 filhos e 4 filhas. Nasceu em 20 de abril de 1718. Brainerd, ele começou a pensar profundamente sobre as pessoas que nunca tinham ouvido falar de Cristo. E chamou-lhe a atenção particular a triste condição dos indígenas norte-americanos. Não havia muitos missionários trabalhando entre os silvícolas lá nos Estados Unidos. Ele começou então a colocar em prática o seu amor por eles, obtendo maiores informações sobre sua realidade e orando frequentemente pelos indígenas. O desejo de levar o evangelho àquele povo foi então crescendo em seu coração. Desde pequeno, tendo nascido numa família cristã, ele já viu seus pais ardendo por missões, pela obra de Deus, pela obra missionária, e ele também queria fazer parte deste exército. Ele propôs então em seu coração em gastar a sua vida por amor ao evangelho. Então ele foi ao campo missionário. Já no campo, ele andava às vezes perdido de noite no ermo, apanhando chuva e atravessando montanhas e pântanos. Franzino de corpo, cansava-se nas viagens. Tinha que suportar o calor do verão e o intenso frio do inverno. Dias a dias, ele passava muitas vezes com fome. Já começava a sentir a saúde abalada. Ele tinha a proposta de voltar para a sua cidade ou continuar servindo ao Senhor no campo missionário. Então reconhece que não podia viver muito tempo por causa da sua doença. Ele tinha tuberculose na época e decidiu então, até chegar à sua morte, servir ao Senhor no campo missionário e arder até o fim. Orando acerca do seu ministério, David, ele declarou: eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim até os confins da terra. Envia-me aos selvagens no ermo. Envia-me para longe de tudo que se chama conforto da terra. Envia-me mesmo para a morte, se for no teu serviço e para promover o teu reino. Ele então acrescenta em sua oração: adeus, amigos e confortos terrestres, mesmo os mais anelados de todos. Se o Senhor quiser, gastarei a minha vida até os últimos momentos em cavernas e covas da terra, se isso servir para o progresso do reino de Cristo. Por fim, depois de 5 anos de viagens árduas no ermo, de aflições inumeráveis e de sofrer dores incessantes no corpo, David Brainerd, tuberculoso e com as forças físicas quase que inteiramente esgotadas, conseguiu então chegar à sua cidade, à sua casa. O peregrino já completara a sua carreira terrestre e esperava o carro de Deus para levá-lo à glória, quando, no seu leito de sofrimento e de morte, ele viu alguém entrar no quarto com a Bíblia, bradou, exclamou: ó querido livro, breve hei de vê-lo aberto.
os seus mistérios me serão então desvendados. Minguando sua força física e aumentando sua percepção espiritual, falava com mais e mais dificuldade e declarou, fui feito para a eternidade. Como anelo estar com Deus e prostrar-me perante Ele. Que o Redentor pudesse ver o fruto do trabalho da sua alma e ficar satisfeito. Vem, Senhor Jesus, vem depressa. Amém. E então dormiu no Senhor. Um homem de Deus que gastou toda a sua vida para servir ao Senhor. E alguns se colocavam diante de Jesus também, dispostos a servi-lo. A passagem que nós lemos fala um pouco sobre isso. Muitas pessoas queriam estar perto de Jesus. Só que algumas delas tinham a motivação errada. Veja, no contexto anterior a essa passagem que nós lemos, Jesus tinha curado o endemoniado em Cafarnaum. Jesus tinha curado a sogra de Pedro. Jesus tinha curado enfermos de diferentes moléstias. Jesus tinha executado a chamada pesca maravilhosa. Jesus tinha curado um leproso, curado um paralítico, curado o homem da mão ressequida, curado o servo de um centurião, ressuscitado o filho da viúva de Naim. Jesus tinha acalmado a tempestade, libertado o gadareno, que estava possesso por demônios. Jesus tinha curado a mulher do fluxo de sangue. Jesus tinha ressuscitado a filha de Jairo. E Jesus tinha de imediato ali, já no contexto anterior próximo, multiplicado pães e peixes, além de libertar um jovem possesso. Muita gente queria estar perto de Jesus. Ora, Ele pode curar minhas moléstias, libertar-me de cativeiros, Ele pode me dar saúde, Ele pode me dar pão, o que comer. Eu quero estar perto desse homem, eu quero estar perto de Jesus. E não é assim hoje em dia. Muita gente vai atrás dele por aquilo que ele pode oferecer, não por aquilo que ele é. As nossas igrejas estão cheias de pessoas que pensam assim: eu quero o que Jesus pode me dar. É então que o nosso Senhor e Salvador, Ele vai pôr à prova as pessoas que querem segui-lo. E temos aqui agora um diálogo entre Jesus e 3 discípulos em potencial. 3 homens que se propunham a seguir a Jesus, seguir o Mestre. Nós vemos então esse diálogo. O primeiro diz: seguir-te-ei para onde quer que fores. No segundo momento, Jesus, ele diz para um outro: segue-me. E temos uma resposta. E um terceiro discípulo em potencial declara: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro me despedir dos de casa. Então Jesus responde. Nós iremos ver esses 3 diálogos em especial. Diante das respostas de Jesus que nós lemos aqui, e daquilo que ele externalizou para esses discípulos, nós podemos chegar a uma conclusão. Pelo texto que nós lemos, nem precisamos destrinchar ainda, mas pelo texto que nós lemos e pelas respostas que Jesus deu a esses 3 discípulos, podemos chegar a uma conclusão. Para caminharmos com Cristo, e contribuirmos na expansão do seu reino, é necessário estarmos dispostos a renunciar. Para caminharmos com Cristo e contribuirmos na expansão do seu reino, é necessário estarmos dispostos a renunciar. Quando falamos de eternidade e na perspectiva de eternidade, nós que somos discípulos de Cristo, precisamos estarmos dispostos a renunciar. E quando é que de fato saberemos que estamos caminhando com Cristo e auxiliando na expansão do seu reino, anelando por seu retorno e contribuindo na pregação do Evangelho? Irmãos, quando priorizamos o Rei
e o seu reino. O reino precisa ser prioridade. E o rei deve ser prioridade. Vamos então analisar o primeiro diálogo. Volte os seus olhos para o versículo 57 e 58. Diz o texto: indo eles caminho fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Em primeiro lugar, o reino é mais importante do que os confortos e as regalias deste mundo. O reino é mais importante do que os confortos e as regalias deste mundo. Sabe quem era o homem que estava conversando aqui com Jesus? À luz de Mateus capítulo 8, versos 18 e 22, nós vemos que era um escriba. O diálogo de Jesus, nesse primeiro momento, era com um escriba. Quem disse para o Senhor: seguir-te-ei para onde quer que fores, era um escriba, um mestre da lei, tinha status social, tinha uma posição elevada dentro da comunidade judaica. E Jesus, ele conhece o coração, ele conhecia o coração daquele homem. E ele então falou para aquele escriba: as raposas têm seus covis, têm suas cavernas, têm onde dormir. As aves dos céus têm ninhos para si. Eu não sei onde irei almoçar amanhã. Eu não sei onde irei jantar amanhã. Quando Jesus fala isso para ele, é como se o Senhor estivesse dizendo: estás mesmo disposto a renunciar quem você é e o que você tem para viver comigo? Para me seguir? Para estar próximo a mim, que não sei onde irei almoçar amanhã? Estás disposto a renunciar os teus títulos, aquilo que tens, aquilo que possuis, para estar comigo? O amanhã é incerto. E aqui não é posto em xeque a soberania de Jesus, claro, mas o ministério tem os seus imprevistos. E no início do versículo 57, Lucas declara: indo eles caminho fora. É algo constante, é algo que não para, é novidade todo dia. Estar perto e próximo de Jesus para os discípulos transparecia, revelava novidade todo dia. É ter pouco, é ter muito, é estar ali, é estar acolá. E o que era mais importante para este homem? Por que será que Jesus, ele então deu essa resposta? Eu quero vos lembrar alguns textos, só escutem. O apóstolo Paulo declara em Colossenses 3, 1, 2, o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Veja, esse texto retrata muito bem uma cosmovisão cristã, ou a própria cosmovisão cristã. A partir do momento que o Espírito Santo, ele nos alcança e abre o nosso entendimento, a nossa perspectiva de vida e de realidade, ela passa a ser transcendental, no que diz respeito à palavra de Deus e às coisas de Deus. Não há mais tempo para nos apegarmos àquilo que diz respeito ao mundo, ao tempo, à matéria, às coisas passageiras. O cristão tem uma mentalidade totalmente modificada, e aquilo que move os nossos corações diz respeito ao que é eterno, ao que não é passageiro, ao que não vai acabar, aquilo que está para além dessa realidade material. Nós vivemos aqui na terra,
mas pensando nas coisas eternas. Nos relacionamos com as pessoas aqui na terra, mas desejando ardentemente aquele grande encontro, onde veremos Jesus face a face. Nós estamos aqui na terra, mas os nossos pensamentos devem estar voltados o tempo todo para o céu. E essa mentalidade celestial, ela deve nos mover e nos levar, nos conduzir dia após dia em tudo aquilo que nós fazemos, enquanto comportamento, enquanto fala, enquanto pensamento. Nossas ações devem ser conduzidas por essa mentalidade celestial, pensar nas coisas lá do alto. Aí em outra passagem, escuta, na carta aos Filipenses, capítulo 3, versos 18 ao 20. Paulo falando à igreja de Filipos, ele diz: pois muitos andam entre nós. Olha o que o Paulo está falando, muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Olha quem são os inimigos da cruz de Cristo. Ele diz: o destino deles é a perdição, o Deus deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Os inimigos da cruz de Cristo só se preocupam com as coisas terrenas. Aí agora vem um contraponto. Paulo, olhando para a igreja, pensando na igreja, exortando a igreja, declara: igreja, a nossa pátria está nos céus, onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Percebem o contraponto? Os inimigos da cruz de Cristo, eles só pensam nas coisas terrenas. Os amigos da cruz de Cristo, e cruz fala de morte, fala de renúncia, fala de abdicar, fala de entregar. Os amigos da renúncia, da morte, da abdicação, da dor, do choro, da luta, da tribulação, eles possuem em seus corações uma esperança: a nova Jerusalém descerá dos céus. Eles possuem uma pátria celestial, é uma nova cidadania, é uma nova perspectiva de vida, é um novo hino: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e Ele virá para nos buscar. Mateus 16, 26, Jesus declarou: que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Meu irmão, minha irmã, o que é que você tem? O que é que eu tenho? O que é que nós temos? Quais são os bens preciosos, de valor que o Senhor nos deu, nos concedeu? Tudo que nós temos é dele, é para a glória dele. Tudo que nós possuímos foi Ele quem nos ofereceu e deve ser devolvido para Ele. Se o Senhor nos deu o privilégio de termos algumas coisas, é porque Ele é bom, é porque Ele é misericordioso e deve ser usado para a sua glória e para o bem da igreja, dos nossos irmãos, das pessoas que estão à nossa volta. Quantas vezes nós cantamos ou falamos ou oramos como este escriba: seguir-te-ei para onde quer que fores. A oração dele está certa, está correta. O amigo da cruz deve fazer essa oração. A grande questão é como está o nosso coração. Quais são as nossas motivações diante dessa oração, dessa expressão? O reino é mais importante do que os confortos e as regalias deste mundo. Em segundo lugar, vamos agora para o verso de número 59. Olhe para o texto, diz assim: a outro disse Jesus, agora é Jesus quem fala: segue-me.
Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai? Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Irmãos, em segundo lugar, diante deste diálogo, a lealdade ao rei do reino deve estar acima de toda e qualquer lealdade terrena. Isso é muito forte. As exigências do reino suplantam todas as lealdades terrenas. Quando Jesus diz para esse discípulo em potencial: segue-me, e ele responde: permite-me primeiro ir sepultar meu pai. Tem duas interpretações aqui para esse texto. Talvez o pai dele tinha morrido naquele momento, e ele pede então a Jesus: Senhor, me permita ir ali fazer o funeral do meu pai e sepultá-lo. Ou então ele pede para o Senhor Jesus: deixa primeiro o meu pai morrer, Senhor. Eu o sepultarei, cuidarei da minha casa, da minha família, e depois te seguirei. Aí Jesus então declara: deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos, tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Para um bom judeu, era obrigação sepultar o pai. Era uma cerimônia importantíssima. Quem não participasse dessa cerimônia não era bem visto na comunidade de Israel. Era uma obrigação cerimonial de todo filho. Jesus agora está dizendo para aquele homem: me seguir, estar comigo, fazer a minha vontade, me colocar em primeiro lugar, é muito mais importante do que cumprir regras e obrigações cerimoniais. Eu sou muito mais importante do que as exigências que estão postas diante de você. A minha vontade suplanta, é superior àquilo que você tem que fazer ou cumprir como obrigação. Deixe com que os mortos, e aqui são mortos espirituais, que não sabem, que não conhecem, que não vivenciam o reino, deixe os mortos sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vem, me segue, prega o reino. E aqui nós entramos numa tensão muito grande. Porque estamos diariamente, cotidianamente, enquanto sociedade, enquanto sujeitos sociais, abaixo de leis, de normas, de regras, de obrigações que são nos impostas todos os dias. E Jesus está declarando, está dizendo: eu sou o mais importante, me obedecer é mais importante. E eu quero vos lembrar alguns versículos que falam um pouco sobre isso. Escute. Em Atos 4, dos versos 19 ao 20, diz o texto: mas Pedro e João lhes responderam, aqui os fariseus, saduceus, mestres da lei: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Havia ali uma ordem de líderes religiosos na época. E como judeus obedientes, cabia a Pedro, a João e aos apóstolos submeterem-se a estas ordens. Mas os discípulos então declaram: julgai. Se compete a nós obedecer primeiro a Deus do que aos homens. Eles então declaram: nós precisamos obedecer primeiramente a Deus.
E não podemos deixar de falar aquilo que vimos e aquilo que ouvimos. A ideia é, vai ter um momento quando nós seremos compelidos a calar-nos e a desobedecermos a palavra de Deus por causa de leis, por causa de autoridades políticas, seja lá quem for. A ideia é a seguinte: quando esse dia chegar, é a Ele que nós devemos obedecer. É a Ele que nós devemos nos submeter. Daquilo que Ele fez nas nossas vidas, e é poderoso para fazer enquanto salvar o homem perdido e pecador, nós não podemos deixar de falar. E as leis terrenas, exigências terrenas, os contratos terrenos, eles poderão ser desobedecidos e pregados e quebrados, se chegar o dia em que precisaremos tão somente a Ele obedecer e não aos homens. Atos 5:29, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Vocês lembram da história de Sadraque, Mesaque e Abednego? Eles foram lançados na fornalha de fogo ardente. E eles passaram por um processo muito interessante, que todo crente passa. O mesmo processo que Sadraque, Mesaque e Abednego passou ali na fornalha, nós passamos por esse processo cotidianamente. Primeiro, eles foram tentados a adorar a imagem que Nabucodonosor erigiu. Tentados. E dia após dia nós somos tentados a nos rebelarmos contra Deus, a desobedecermos a palavra do Senhor, a desviarmos dos caminhos do nosso Salvador. Somos tentados pelo mundo a rejeitar as Escrituras, a dar as costas ao Senhor. Por terem persistido, por terem perseverado, eles então foram rejeitados. Segunda parte do processo. A primeira é a tentação, a segunda é a rejeição. E essa rejeição, ela é bem emblemática quando os mesmos são jogados na fornalha. A sociedade da época, então, os concebe enquanto pessoas não gratas. Vão para lá. Os rejeitaram. E não é assim conosco também? Por obedecermos a Cristo, por não cedermos às tentações, por perseverarmos em Sua palavra, o mundo nos rejeita, nos escanteia. Não quer pacto conosco, que seja assim. Porém, mediante a tentação, mediante a rejeição, temos agora a terceira etapa desse processo. Eles são aceitos pelo quarto homem da fornalha. Jesus, sabemos pela revelação geral que possivelmente o próprio Cristo está ali com eles, o quarto homem da fornalha, e os recebe, e os aceita, e os abraça, e caminha com eles na fornalha. Não é assim? No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Jesus está conosco. E por fim, naquela narrativa ali de Daniel, quarta etapa daquele processo, o nome de Deus foi glorificado. A priori, Nabucodonosor não se converteu, mas pela narrativa bíblica foi proclamado em todo o Império Babilônico que o Deus de Sadraque e de Mesaque, de Abednego, era um Deus muito poderoso. Meu irmão, minha irmã, persevere, continue, olhemos para a eternidade, e o nome do Senhor será glorificado. Preferir a fornalha do que as exigências deste mundo. Pagai a todos o que lhes é devido. A quem tributo, tributo. Nós não iremos deixar de pagar tributo. A quem imposto, imposto. Oh, irmãos, como pagamos impostos. A quem respeito,
respeito. A quem honra, honra. Seremos bons cidadãos, exemplos na moral, no que fazemos, no que falamos, como nos comportamos. Mas importa primeiro obedecer a Deus do que aos homens. Vamos para o terceiro diálogo. Olhe comigo o verso 61. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Ô irmãos, é um pedido tão legítimo, né? Senhor, eu vou te seguir, mas deixa primeiro eu ir lá em casa, me despedir do pessoal. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. O compromisso com o reino deve ser a primazia na vida daqueles que estão a serviço do Supremo Senhor. Jesus está falando aqui para este homem que ele é mais importante do que a sua família. Irmãos, existe bem mais precioso do que a nossa família? Existe bem mais precioso do que a nossa família? Jesus está dizendo para esse homem: eu sou mais importante, eu devo ser mais importante do que a tua família. O compromisso com o reino, com a minha pessoa, com o projeto que eu tenho para os meus discípulos, é superior até mesmo às nossas famílias. Lembram de Mateus 12, 46 ao 50? Escute, uma passagem muito importante. Falava ainda Jesus ao povo, estava ele pregando, e eis que sua mãe, Maria, e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. E alguém então lhe disse: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te. Porém, Jesus respondeu à pessoa que tinha trazido o aviso: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus falou: eis a minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Jesus estava sendo áspero com Maria? De maneira nenhuma. Jesus estava aqui revelando para os discípulos quem fazia parte da família celestial, da família que é eterna, da família que nunca vai acabar. São aqueles que fazem a sua vontade. E muitas vezes, quando nos convertemos a Cristo, os da nossa própria casa se viram contra nós, nos deixam, nos abandonam, não aceitam a nossa profissão de fé, não respeitam o novo caminho que nos propomos a traçar. Quantos irmãos nossos, vocês podem conhecer, eu também conheço, se convertem a Cristo, o Senhor os alcança e são abandonados pelo seu lar. Jesus está dizendo: quando eu alcanço uma pessoa, ela passa a fazer parte da família celestial. Nós temos a esperança de que pode até os mais próximos nos abandonarem, mas o Senhor está conosco. Ele nos acalenta, Ele nos acomoda em sua presença, Ele nos ajuda, nos conforta nele. E em Lucas 14, 26, ele diz assim: escute, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs,
e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus está mandando aqui brigar com todo mundo? Aborrecer aqui é brigar com todo mundo? Se revoltar com todo mundo da casa? Não! É considerar ele mais importante. Meu irmão, minha irmã, Jesus é mais importante do que sua mãe, seu pai, seu esposo, sua esposa, seu filho, sua filha, sua família, aquilo que você tem. Jesus é mais importante. Jesus é mais importante. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas, as necessidades básicas, o que comer, o que beber, o que vestir, o que precisamos de verdade, serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Quando falamos de eternidade, precisamos meditar acerca daquilo que somos nele e como temos vivido diante dele. Porém, a grande questão é que nem todo mundo quer refletir acerca da eternidade, porque os seus pés estão firmados de maneira muito fixa no chão, se preocupando com as coisas deste mundo. É tão verdade que mais à frente Jesus ele vai falar um negócio bem interessante. Veja comigo agora o capítulo 10 de Lucas. Lucas capítulo 10. Vamos ver o verso 1 e o verso 2. Ele declara, o texto: depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Olha o verso 2. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são o quê, irmãos? Poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Os trabalhadores são poucos. Nem todo mundo quer ir. Nem todo mundo quer ser discípulo de Jesus. Nem todo mundo quer renunciar. Nem todo mundo quer falar sobre a eternidade. São poucos os discípulos. São poucos os que querem abrir mão dos seus títulos, dos seus bens, da sua família, das coisas do mundo, para segui-lo. O interessante é que Jesus disse para os discípulos: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhador. Sabe quem é que manda trabalhador para a seara? O próprio Senhor. Por quê? É algo que somente Ele pode fazer. E fazer a obra de Deus numa perspectiva eterna, vivendo enquanto cidadão celestial, renunciando todos os dias para que Ele seja glorificado, é algo que somente o próprio Deus pode fazer nas nossas vidas. Sabe por que somos discípulos? Porque Ele nos escolheu, porque Ele nos chamou para si. E esse discipulado, ele é diário, é no cotidiano, é constante. O abrir mão das coisas deste mundo para que ele seja mais importante é uma operação que o próprio Espírito ele coloca em nossas vidas. É por causa dele que nós abrimos mão das coisas. Meus irmãos, o reino é mais importante. Pessoas são mais importantes. E não coisas. Pessoas são mais importantes. Os planos de Deus são mais importantes. E Ele pode frustrar os nossos planos.
Na verdade, Deus é especialista em frustrar os nossos planos. Fazer missões, a obra de Deus, trabalhar na seara do Senhor é mais importante. Investir na obra de Deus é mais importante. A eternidade é mais importante. Gastar tempo com Deus em oração, lendo a sua palavra, aprendendo dele, para compartilhar dele às pessoas é mais importante. Revelar a glória de Deus é muito mais importante. Vamos terminar lendo Mateus capítulo 16. Abra comigo o Evangelho de Mateus, capítulo de número 16. Mateus 16, versos 24, 25. Então, disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Perder a vida aqui diz respeito a viver em renúncia e até mesmo morrer por causa dele. Olha que interessante. Perder a vida fala do que é temporal, do que é passageiro. Mas uma vez que nós perdemos a nossa vida por causa dele, nós encontramos o quê? A eternidade, a vida eterna, aquilo que não acaba, aquilo que ninguém pode tirar de nós. Congresso de jovens, nós somos jovens e o que Jesus espera de todo crente, de nós jovens, é que nós vivamos na perspectiva da eternidade. O tema desse congresso é a Viva Jovem, né? Diante de tudo que a gente falou aqui, a gente pode se questionar assim: o que é um jovem avivado? O que é um jovem avivado? Em alguns contextos aí, algumas respostas seriam: um jovem que prega gritando, que tem muitos dons espirituais. Um jovem que fala bem em público e tem uma ótima oratória. Quando ele fala, muitas pessoas se convertem. O que é um jovem avivado? Um jovem avivado? David Brainerd. Um jovem avivado? Aquele que renuncia à sua própria vida por amor a Cristo. Você quer ser um jovem avivado? Comece morrendo para si mesmo e vivendo para a glória de Deus. Que Ele nos ajude a fazer a sua vontade, a glorificar o seu nome até que Ele venha. Um dia nós veremos como Ele é, seremos como Ele é e estaremos para sempre com Ele. E essa é a nossa maior esperança. Vamos orar. Nós louvamos o Teu nome, Senhor. Porque falamos nesta manhã de coisas sobremaneira grandiosas demais para nós. Falamos de eternidade, Senhor. Nos ajuda a vivermos aqui pensando acerca das coisas daí, Senhor, do Teu reino, de onde estás. Perdoa-nos em nome de Jesus por todas as vezes que nós não entregamos aqui o louvor e a honra devida, mas nos apegamos às coisas deste mundo. Nos ajuda a renunciar, a abrir mão de tudo que temos e somos, para que Jesus, Ele apareça através das nossas vidas, Senhor.
Assim como o Verbo se encarnou, se humilhou e padeceu na cruz do Calvário, que sejamos também servos de muitos, e que no final de tudo somente o Senhor seja glorificado. Nos ajuda com a Tua graça a vivermos para a Tua glória, porque se o Senhor não nos ajudar pelo Teu Espírito, certamente, Senhor, nós falharemos, nós erraremos, nós continuaremos a desobedecer. Precisamos da graça do Senhor. E quando errarmos, que essa mesma graça nos levante e nos ajude a continuar, Senhor, até o dia em que o nosso amado rasgará os céus e descerá para nos buscar. Seja adorado, seja louvado. Em Cristo nós oramos. Amém.